Antes de mais nada, boa noite. Hoje é um vídeo de encerramento do nosso da nossa jornada do alto amor, mas é também um recomeço, porque quem entrou aqui e fez tudo direitinho, eu tenho certeza que não é mais a mesma pessoa. Quem entrou aqui há 30 dias atrás, há mais de 30 dias, né? E fez tudo que foi proposto direitinho, muita mudança aí aconteceu. Aconteceu muita mudança, você deu de encontro com muitas crenças suas. E que bom que você pôde olhar para isso. Que bom que você pôde acessar isso, porque isso é muito importante. E, gente, o auto amor, ele é uma vigília constante. Não é porque você chegou até aqui que vai lá, você está se sentindo diferente, está se sentindo fortalecida, que você pode parar. Pelo contrário, você tem que caminhar. Você tem que continuar, é uma tarefa de todos os dias. E o auto-amor, ele não é só pegar o espelhinho, olhar e dizer que se ama, sem realmente ter atitudes, né? A nossa mente, ela não entende aquilo que a gente promete, ela entende aquilo que a gente vai e faz. Eu vi essa frase ontem e eu postei, porque é muito verdadeiro e é muito forte. Então, eu quero que vocês olhem para isso como uma pequena escadinha que você subiu. Você subiu alguns degraus e agora cabe a você trilhar esse caminho de se vigiar, de prestar atenção, de estar atento, de todos os dias fazer o seu propósito e a sua parte. Muitas vezes você tá aí só olhando no espelho dizendo que se ama e na verdade você está em dívida com você, porque você diz que se olha no espelho, diz que se ama e você não pratica uma atividade física, porque isso é auto-amor. Você se alimenta de tudo quanto é, vamos dizer assim, porcaria, coisas que faz mal para sua saúde. Não faz uma meditação. Isso não é auto-amor. Tem projetos que você sabe que é para o teu bem e você não vai atrás, você não olha, você não vai buscar o que está acontecendo. O auto-amor, ele é muito mais além de olhar no espelho e dizer eu te amo. Ele é profundo. Ele diz respeito a tudo que a gente aprendeu lá na infância. E não são 30 dias que vai liberar todas as dores que nós sofremos, todas as mágoas, todos os nãos que nós ouvimos e todas as vezes que alguém nos feriu, que alguém nos diminuiu, quando nos sentimos desprezada, quando nos sentimos insignificantes, quando nos sentimos rejeitadas, né? Quantas de vocês aqui no particular dividiram comigo crenças que vocês acessaram e que pôde olhar e pôde limpar? Mas tem mais. Tem mais coisa que a gente ainda não viu, que a gente ainda não olhou. Que a gente repete no piloto automático, sem ter noção de que a gente está repetindo. Quando a gente começou essa jornada, eu contei uma história de que quando eu fui fazer a formação da Louise Hay, a cartinha que estava lá para mim era uma carta sobre relacionamento. E ali, em todos aqueles 7 dias de trabalho, o dia inteiro e a noite com meditações, eu acessei um lugar que eu sempre ia e nunca tinha tido consciência de que eu estava nesse lugar. O lugar de sempre que conhecia alguém, eu
fantasiava coisas com essa pessoa, que é normal nosso, quando a gente conhece alguém. Se imaginar namorando a pessoa, se imaginar viajando com a pessoa, indo para jantares, indo para cinema, conhecendo a família da pessoa, porque somos humanos e a gente aprendeu a criar essas coisas na nossa cabeça. Só que detalhe, eu fazia algo no piloto automático que eu nunca na vida eu tinha percebido. Com todas as pessoas. Se eu não abandonava essa pessoa, eu criava uma história. E qual era sempre a história? Eu sempre pegava essa pessoa traindo. Todas as vezes que eu conhecia alguém que dava continuidade, eu criava a história, viajando com a pessoa, indo para a praia, eram inúmeras histórias. Indo para a praia e de repente pegava a pessoa com outra. Sempre. Todos os meus relacionamentos, antes da minha formação do método da Louise Hay, acontecia isso. E eu, e eu dava continuidade na história, pegava traindo, brigava, tinha toda a narrativa. Imagina você viver, fantasiar uma história dessa, assim como antes, por exemplo, eu fantasiava em ir para São Paulo, para Portugal, conhecer a Paula, conhecer a Pati, encontrar com elas. Eu fantasiava com essa pessoa, a pessoa que estava ali no momento, indo viajar, pegando ele me traindo, indo para outro estado, pegando ele me traindo na casa dele. Vocês não têm noção de quantas histórias eu criei. Ou eu abandonava para não ser abandonada, né? Por quê? Porque no relacionamento dos meus pais, o meu pai traía a minha mãe. Então, na minha concepção, no meu inconsciente, eu ia ser traída sempre. E eu ainda fantasiava com isso e nem percebia que eu estava criando isso na minha vida. Eu sempre disse que eu tinha um relacionamento muito perfeito com a minha mãe. Só que quando eu tinha, vamos dizer assim, uns 4 meses, a minha mãe engravidou. Eu fiz 1 ano em dezembro, a minha irmã nasceu dia 5 de março. Uma criança com 1 ano, janeiro, fevereiro, março, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses. De repente, ela tem a mãe ali para ela. Ela ainda mama no peito e a mãe de repente desaparece. Essa criança, ela se sentiu abandonada. Por mais que eu, adulta, tenha consciência que minha mãe nunca me abandonou, aquela criança, ela se sentiu rejeitada, ela se sentiu trocada, ela se sentiu abandonada. E cada vez que eu faço um curso, cada vez que eu faço uma imersão, cada vez que eu faço um trabalho, eu acesso algo da minha vida para curar e para limpar. Todas as vezes que isso acontece, nós vamos limpando algo. Quantas de vocês acessaram raiva, acessaram dores, né? É para fazer com profundidade. O exercício do espelho, ele não é só simplesmente chegar e dizer. É você entender cada palavra que você está falando para você. Ontem, eu entrei numa live e aí a pessoa, ela estava fazendo o Ho'oponopono, né? E é como se você chegasse no espelho, tá com pressa, olhasse para você e fala assim, ó, Paula, eu te amo de verdade. Paula, eu te amo de verdade. Paula, eu te amo de verdade. Que pressa é essa? Que desespero é esse? Olha no teu olho. Mirice, eu te amo. Eu te amo de verdade. E perceber a energia do teu corpo, sentir a energia do teu corpo, né? Eu me amo, eu me aprovo.
Mas o que eu faço por mim para me mostrar esse amor, para demonstrar esse amor? Quando alguém diz que nos ama, a gente quer que faça uma demonstração de amor. A Paula quer que o Sérgio chegue em casa e traga uma flor, traga um presente, dê um beijo, diga que ama. A Patrícia espera que o marido dela faça isso. Nós estamos o tempo inteiro esperando demonstrações de amores, de amor que as pessoas sentem por nós. E nós, de que forma nós demonstramos esse amor que nós sentimos por nós mesmas? Não fazendo o que precisa ser feito, não fazendo uma tarefa que vai de encontro ao teu ser. Porque quando você entrou aqui nessa jornada, você se fez uma promessa de se cuidar, de entender que você merece todo o amor do mundo. Que você tem que fazer atos que demonstram esse amor por você. Quando você pula uma tarefa e você não faz ela, quem está sendo a pessoa enganada? Você. Para quem que você está enganando? Você está se enganando. Para quem que você está mentindo para você mesma? Eu lembro na aula de Pilates, às vezes eu falava assim, deu, quando a professora perdia a conta, ela falava assim, você não está roubando não, né? E o dia que eu falei para ela, eu falei, se eu roubar, eu não vou estar roubando de você, eu vou estar roubando de mim. Ela falou, uau, isso é tão verdadeiro, né? E hoje eu falei para o meu professor, para o meu personal. Eu olhei para uma menina toda musculosa, eu falei para ele, não é aquilo que eu quero. Eu quero só definição, quero estar mais durinha, mais gostosa. Ele, não se preocupa, né? E hoje na academia eu vejo muita gente vai para academia para se exibir. E não, mas tá ali. Quanto será que aquela pessoa tem de autoestima? Eu conheço uma pessoa que tem o corpo mais maravilhoso que eu já vi. Tem um rosto lindo, cabelo maravilhoso. E é de uma insegurança tremenda. Por quê? Porque não trabalhou o auto-amor. O auto-amor não é eu dizer eu te amo e eu te amo. Tá, eu acordo, eu olho no espelho e falo, Merícia, eu te amo de verdade. Aí eu olho pra cama e falo assim, ai, acho que eu vou dormir mais um pouquinho. Se eu tô cansada, eu mereço um descanso. Agora, essa cama que tá me chamando por uma preguiça que eu tô? Ou realmente é um cansaço? Onde e em quais lugares eu estou deixando um pedaço de mim? Cada vez que eu deixo de fazer algo por mim, para fazer pelo outro, eu estou deixando ali um pedaço de mim. Cada vez que eu deixo de fazer algo que é para mim, eu não estou me honrando. Cada vez que eu me entupo de doce, que era o que eu fazia no meu passado, eu estava me matando aos poucos, porque o açúcar é um veneno. E nem todo mundo tem essa consciência. Eu não tinha essa consciência. Só quando eu me conscientizei, meu corpo precisou gritar para eu falar, chegou a hora de olhar na profundidade do meu ser. Quando eu fiz a metodologia da Louise Hay, eu descobri amor por mim mesma. Só que eu parei de praticar e esse amor ele enfraqueceu, porque o auto amor, ele é uma planta e você tem que regar todos os dias para que você se sinta realmente fortalecida, para que você não se renegue na primeira crítica.
No primeiro convite que alguém te faz para fazer algo por ele, não por você. Para que você aprenda a dizer não. E o não começa à nossa volta. Toda vez que eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim. Ah, hoje eu planejei que eu ia trabalhar a manhã inteira. E aí a Joalma me liga e fala assim: ai, eu queria tanto ir lá na 25 de março, que é um lugar que eu gosto. Aí eu olho e falo assim: ai, eu vou com a Joalma porque eu gosto, né? Mas por que eu planejei de trabalhar o dia inteiro hoje? Porque eu tinha uma meta para cumprir e essa meta fazia parte do meu sonho. Como Apesar é de que é? ser uma coisa que eu gosto, que a Joalma me convidou Ah, para fazer, eu tô indo para com ela. Porque não estava no meu plano. Eu não ia olhar de tá. repente e falar, vou lá na 25 de março, vou lá no shopping. E eu já fiz muito isso. Então, que isso seja só o começo da sua jornada. Vou usar a Joalma de exemplo, porque ela não se importa e ela realmente, ela dá a cara a tapa. A Joalma, quando ela me conheceu, quando ela começou a se trabalhar, ela era uma pessoa que ela falava que ela não tinha problema, que ela não tinha dor, que ela estava tudo resolvido. Tudo dela era mágico, ela era lindo, era maravilhoso. Por quê? Porque as dores estavam camufladas. Porque ela não estava escolhendo olhar para as dores dela. Ela achava que ela tinha autoestima. Só que ela fazia tudo para o outro, nada para ela. Fazia um curso ou outro, mas não aplicava. E quando ela veio aqui trabalhar a metodologia da Louise Hay, que ela passou 2 dias se olhando para ela realmente entendeu que ela precisava melhorar a autoestima dela. Que ela precisava trabalhar alguns pilares. E ela voltou para casa diferente. Ela voltou para casa, ela foi para academia, ela foi realmente cuidar dela, porque ela acessou algumas dores que ela nem tinha noção que ela tinha. E eu tenho certeza que nesse trabalho do espelho ela deve ter acessado mais algumas coisas. Assim como todas nós, a gente sempre está acessando. Vocês acham que eu estou 100%? Não. Todo dia é um trabalho, a gente aceita uma coisa, olha para uma coisinha, melhora, olha para outra, melhora. Claro, eu não sou mais aquela do começo da minha jornada. Eu cresci muito, eu me fortaleci muito. Aquela pessoa que não se via capaz de ajudar outras pessoas, de fazer algo por alguém, hoje ela faz muito por outras pessoas. Hoje ela já contribuiu muito para a vida de outras pessoas. E hoje eu tenho muito orgulho da pessoa que eu estou me tornando. E é um processo, é todo dia. Eu não estou completa. Eu ainda acesso lugares onde eu de encontro com a rejeição. Só que eu olho e falo, uau, eu ainda crio situações para acessar a rejeição. Por quê? Porque eu estou presente. Porque eu sei que ela é meu calcanhar. Porque eu sei que ela é uma feridinha. Porque por quanto tempo na minha vida eu passei sendo rejeitada? Eu nasci numa família pobre, eu morava numa cidade, eu morava no sítio, numa pequena cidade no sertão do Nordeste, no sítio, onde quem mora no sítio para as pessoas da cidade é considerado beiradeiro. Beiradeiro é uma pessoa que é simples, que é pobre, que não tem conhecimento e que não tem como morar na cidade. Então, eu sempre dava de encontro com esses lugares. E isso não passa.
de uma hora para outra. Começou lá na infância. Aquela teta que era só minha, eu tive que dividir com outra criança. E vocês sabem que quando nasce um bebê, hoje nós mais conscientes, quando uma filha, por exemplo, a Paty vai ter duas, tem o, nossa, tem o filho dela, fugiu o nome. E aí de repente a Paty tá grávida. E aí eu vou lá. Quem que é o centro das atenções? Quem nasceu. E de forma inconsciente, a gente não tinha consciência disso, a gente estava excluindo a outra criança. E isso era feito muitas vezes. Principalmente na nossa geração, que a gente que está aqui tem todo mundo ali mais ou menos a mesma idade. Coisa que hoje nós tomamos cuidado, pelo menos eu tomo cuidado. Então, eu vou na casa da minha amiga Gil, os dois filhos dela são lindos, fofos. O menino, ele tem um ar cativante completamente diferente da menina. E a gente tem que tomar um cuidado, porque ela pode ir para a rejeição. Essa criança, quando nasce outra, ela já fica com ciúmes, sozinha, porque o lugar é lá dela. E antigamente ainda tinha aquele negócio, não sei aí em Portugal, aqui tinha, eita, foi para baixo da cama. Olha isso, gente. Fulano vai ficar embaixo da cama. 9 meses você ouvindo isso. Porque ia nascer outra criança. Como cresce essa outra criança? Excluída, rejeitada. E hoje, graças a Deus, nós temos mais consciência. Nós temos mais conhecimento. Hoje, felizmente, podemos fazer diferente. Graças a Deus que o mundo mudou, a vida evoluiu e muita coisa mudou. E hoje a gente tem um conhecimento. E hoje a gente sabe que tudo que está dentro, tudo que impede a gente de fluir na vida, a gente pode mudar e a gente pode transformar. A gente pode transformar as nossas dores. A gente pode ressignificar. E nesse momento, quem tem que se acolher é você. Toda vez que você acessar esse lugar da criança ferida, da criança dolorida, da criança abandonada, da criança machucada, é você que tem que acessar essa criança. Não espere o outro. Eu atendi uma menina essa semana que ela falou assim: a minha mãe nunca reconhece o que eu faço. A minha mãe nunca elogia o que eu faço. E eu falei para ela: posso te fazer uma coisa? Você tem um espelho? Ela tem. E aí eu falei para ela: olha dentro do teu olho. Te agradece, te parabeniza. Falei para ela: não espera o outro fazer isso. Se a gente ficar nesse lugar de esperar, a gente não vai sair da criança. Precisamos nos tornar adultos. Precisamos parar com os milindros da vida. Precisamos ser generosas conosco, não com o outro. Desça essa generosidade para você. Faça uma entrega para você. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e ouvir. Sou amado e desejado. Os meus pais adoram-me. Os meus pais orgulham-se de mim. Os meus pais encorajam-me. Eu amo-me. Sou inteligente. Sou criativa e talentosa. Estou sempre saudável. Tenho imensos amigos. Sou adorável. As pessoas gostam de mim. Eu sei como fazer dinheiro.
Sou amável e carinhosa com os outros e comigo mesma. Sou uma pessoa fantástica. Eu sei como cuidar de mim e me cuido de verdade. Eu adoro ser quem sou. Estou satisfeita com meu corpo. Estou cada dia melhorando ele ainda mais. Sou suficientemente boa. Mereço o melhor. Perdoo todos aqueles que de alguma forma, em algum momento da minha vida, me magoaram. Perdoo-me a mim própria. Aceito-me como sou. Está tudo bem no meu mundo. E nesse momento, eu convido você a relembrar alguns momentos da sua infância. Quero que você comece fazendo respirações. Põe a mão no seu abdômen. Põe a mão no seu abdômen, inspira, solta, inspira, solta. Eu convido você a se lembrar de momentos em que você se sentiu sinceramente amada. Não me refiro àqueles momentos em que sua máscara ou personagem que você propôs para ser querido recebeu elogios. Eu quero que você passe um filme da sua vida e observe aquelas cenas em que você se sentiu simplesmente amada. Traga uma cena em que você realmente se sentiu amada. Registre como essa lembrança hoje, ela traz energia para o seu corpo. Observe onde hoje você experimenta a sensação de amor. Lembre essa cena em que você se sentiu muito amada. Se você tivesse todo esse amor de todas as pessoas hoje, que isso mudaria em sua vida? Esse momento de muito amor, ele teve palavras? Quais foram as palavras? Agora me responda. Como seria sua vida se você se tratasse dessa forma? Procure uma palavra que você precisa escutar. Guarde essa palavra para você anotar. Agora se imagine em frente a um espelho. A partir desse lugar autêntico de amor que você está sentindo. Imagine se olhando no espelho, vendo luzes nos seus olhos.
do que você se deu conta ao fazer esse exercício. A partir de hoje, você escolhe se tratar dessa forma? Esteja presente para você se tratar assim todos os dias da sua vida. Guarde essa palavra. Inspira profundamente e volta. Pro aqui e agora. Levando esse amor no seu coração. E entendendo que esse amor que você sentiu, você também pode se dar esse amor. Então, todos os dias, use essa palavra para você voltar nesse momento. E você se dar esse amor. Porque você é realmente importante. Você é uma das pessoas mais incríveis que habita esse mundo. Tenha consciência disso. E a pessoa que precisa se conscientizar disso e entender isso é você. Seja o amor que você sempre buscou. Se dê o amor que você sempre esperou que os outros te dessem. Inspira, solta e vai voltando para o aqui e agora.